Na política são muitas as lendas sobre aquela candidatura que não deu certo porque faltou um voto. Às vezes não é lenda. Cabeça de Político dessa semana, a gente vai conversar com uma parlamentar que teve uma trajetória de sucesso de mandatos interrompido porque faltou um voto. Ela se reconstruiu, ela voltou, ela ganhou a eleição seguinte e hoje é uma das lideranças do governo Lula em Santa Catarina e no Congresso Nacional. A gente vai conversar essa semana com a deputada federal Ana Paula Lima, do PT. Deputada Ana Paula Lima, primeira vez que eu lhe entrevisto aqui no Cabeça de Política, é um prazer recebê-la. E a senhora tem uma história que chama muito a atenção de quem acompanha a política. A senhora vem com uma carreira de 4 mandatos seguidos de deputada estadual que foi interrompida por uma eleição em que faltou um voto. Um voto para a senhora se eleger deputada federal em 2018. Como foi essa sensação e como foi lidar com esses 4 anos? Bom, primeiro, parabéns para você de estar trazendo para esse espaço tão importante personalidades da área política, para que possa também informar a nossa população do que a gente pensa, do nosso trabalho, do que a gente realiza, das contradições e também dos acertos. Muito feliz de estar aqui, de poder contribuir nesse processo de informação à nossa população. Eu realmente fiz 4 mandatos de deputado estadual, representando uma parte significativa do nosso estado de Santa Catarina, que é o Médio Vale do Itajaí. Fui a primeira mulher eleita por Blumenau para ser deputada estadual e agora também a primeira mulher eleita para ser deputada federal. E a gente também estava na construção partidária. Nós vivemos um momento muito difícil no nosso país. Elegemos o presidente Lula em 2 mandatos, a presidenta Dilma em 2 mandatos, sofremos um processo de golpe em 2016, mas a gente também precisava fazer a reconstrução partidária. Quando eu fui 4 vezes estadual, eu acho que aquele momento de ser candidata novamente a estadual não cabia, até para ampliar a participação de outras lideranças políticas. E fui candidata a deputada federal. Num momento difícil, de crise, da desconstrução do nosso partido, das fake news que rolaram. Nosso presidente Lula estava preso naquele momento e, graças a Deus, essa farsa agora está sendo elucidada. E faltou um voto, mas não faltou um voto para mim, faltou um voto na legenda do partido. Mas a sua votação foi uma votação acima de muitos parlamentares que ficaram com a vaga. Com certeza, eu fiz quase 80 mil votos, mas teve deputado federal que se elegeu com 27 mil votos, inclusive daquela região do Vale do Itajaí. Mas é que também houve um erro jurídico aí. Nós tivemos uma candidata, mulher, ela era candidata, teve voto na urna, mas infelizmente, por causa de um documento que não havia necessidade de ter, eles não contabilizaram os votos dessa candidata. Eu recorri ao Tribunal Eleitoral em Santa Catarina, ganhei aqui, mas infelizmente houve um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, estava ganhando. O ministro já tinha votado a favor do nosso processo, mas houve um pedido de vista do ministro Barroso e o ministro Tarcísio, que já tinha votado a nosso favor, mudou o seu voto. Por isso que lá, também no Tribunal Superior Eleitoral, eu perdi por um voto. Mas isso não desmereceu em nenhum momento o meu trabalho. Todo mundo ficou sensibilizado, inclusive na nossa região nós perdemos representação em nível federal, porque o Décio era o deputado federal da região. E passamos por mais um processo eleitoral e fui eleita. Eu queria entender assim, o sentimento pessoal de ficar fora por um voto e como construiu isso por 4 anos, como para que não acontecesse de novo, para que fosse uma eleição de êxito, como foi 2022? Cara, a gente ganha e perde eleição. Que perdeu foi o partido, que perdeu foi Santa Catarina. Então, durante todo esse tempo, eu não deixei de fazer política. Eu andei no estado de Santa Catarina, vivemos uma pandemia, fiz as minhas discussões políticas e Santa Catarina entendeu que eu era importante nesse processo. Eu fiz mais do que o dobro da minha votação de 2018, fiz quase 150 mil votos. Para não perder nenhum voto por aí. Eu acredito que em 2018, o voto que faltou, aquele um voto, foi aqui em Florianópolis. Não duvido. Mas brincadeiras à parte. Mas quando eu andava assim, gente, faltou um voto, e cada município que eu andava, faltou um voto. E as pessoas aí se revelavam. Pois é, eu deixei de levar minha mãe para votar. E eu vi
inúmeros casos. Aí teve gente que dizia assim, mas Ana Paula, eu nunca imaginei que um voto poderia fazer a diferença. Isso serviu também de exemplo para outros parlamentares, que eu fui também o caso que muitos outros candidatos contaram. Olha, cada voto é importante. E a reviravolta disso é a senhora quarta deputada mais votada do Estado, no meio de uma onda de bolsonarista que consagrou o lado conservador de Santa Catarina, a direita, mas a senhora representando a esquerda, a quarta mais votada. Como é que foi essa mudança? Eu acho que foi reconhecimento de um trabalho que a gente realizou, tanto quanto deputado estadual, a minha história de vida, as pautas que eu defendo, não ficar longe da política, permanente, sempre, né, em todos os municípios. Eu acho que foi o que consagrou uma eleição tão importante no ano de 2022. Fiquei surpresa com a minha votação, eu não imaginava que eu seria a quarta deputada mais votada, num momento difícil para o Partido dos Trabalhadores. Nunca escondemos que a gente fazia a eleição também pedindo voto sempre para o presidente Lula, porque a nossa maior tarefa era a defesa da democracia, da liberdade, do respeito, sempre o debate com argumentos, de uma forma muito fraterna de fazer campanha. E também a surpresa em Santa Catarina foi o PT, Décio Lima, ir para o segundo turno, que ninguém esperava essa situação. Então, acho que foi um bom momento. E acredito que agora também a gente está vivendo um outro momento no nosso país e para o estado de Santa Catarina também. O que a gente chama atenção muito também, ainda olhando para 2022, aproveitando essa conversa, é que a votação muito concentrada na sua candidatura, na candidatura do Pedro Kizai. E o PT teria direito pela votação a 3 cadeiras, mas acabou sentando apenas 2, porque faltou voto nos outros candidatos. Como é que trabalha essa desconcentração? Veja bem, a terceira candidata, a Carla Aires, ela poderia ser deputada também. E nós podíamos ter elegido mais 2 estaduais se não tivesse mudado a regra novamente. O que aconteceu? A terceira candidata, a deputada federal, a Carla Aires, vereadora aqui da capital, ela não atingiu o coeficiente de 20% para estar como deputada federal. Então, se eu fui prejudicada em 2018 por causa da regra eleitoral, a regra eleitoral mudou novamente e o PT também perdeu mais uma cadeira na Câmara Federal. Não é que concentra, não é que concentra, né? Eu acho que a votação, tanto da Carla quanto a candidata do PCdoB, da Giovana, foram votações expressivas. Porque eu digo concentra porque tanto a senhora quanto o Pedro Kizai, votações acima dos 100 mil votos, se aproximando até de mais do que isso, e elas na faixa dos 30, né? Então, 35, 39, então tem uma diferença bem grande, assim, a gente vê que tanto a senhora quanto o Pedro foram muito bem votados em Florianópolis, em Criciúma, em Joinville. Uma certa dificuldade do PT em criar lideranças votáveis nessas outras cidades, né? Mas eu acho que se destacou bastante, né? Em outros municípios também. Nós tivemos aí uma liderança que é a Vanessa, que é uma mulher negra, uma deputada, que depois de... Outra vítima do 20%, né? Outra vítima do 20%. Seria a primeira deputada negra desde Antonieta de Barros na Leste. A segunda, né? A segunda foi a primeira Antonieta. Isso aí. Então, assim, se criaram novas lideranças. E a política é isso. A participação popular, a participação sendo candidato, é que vai despertar essas novas lideranças. A gente tem um estado que está sendo marcado até nacionalmente como o estado, talvez o estado mais bolsonarista do país. As duas últimas eleições, Jair Bolsonaro teve mais de 70% dos votos. O partido em que ele estava carregou com ele diversos eleitos governadores, deputados federais e estaduais. E o bolsonarismo também pode ser lido como antipetismo. Como mudar essa marca? Como reconquistar Santa Catarina? Nós já mudamos essa situação. Já mudou bastante em Santa Catarina e no Brasil. Sabe, quando eu cheguei na Câmara Federal, os deputados falaram assim, meu Deus, lá em Santa Catarina vocês são corajosos. Primeiro, a ida para o segundo turno. Segundo, a votação que tanto eu quanto o Pedro recebemos. E a forma também que se concentrou a vinda do ex-presidente várias vezes ao estado de Santa Catarina, que foi o berço. Mas essa realidade nós já percebemos, até porque o presidente Lula tem resgatado a dignidade do povo catarinense, trazendo investimentos para o nosso estado. Eu sempre perguntava, quais são as 5 obras que o ex-presidente fez para o estado de Santa Catarina? Ninguém conseguiu me falar. Eu disse 4, 3, 2, 1.
Ninguém consegue relacionar o que o ex-presidente para o estado de Santa Catarina trouxe. Agora, se tu me perguntar em um ano do governo do presidente Lula, eu posso destacar inúmeras obras que estão sendo realizadas em apenas um ano. Então, isso já está sendo mudado. E a outra questão, que é um desafio para a gente também, é pacificar o nosso país. Nas últimas eleições, tanto de 18 quanto de 22, nós brigamos com familiares, com amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho, por causa da polarização na política. Eu acho que a gente não pode fazer esse tipo de divergência, de brigas entre nós, seres humanos. Acho que a discussão tem que ser através de argumentos, de ideias, não de ameaças, de morte, de matar, de bater, de brigar, de xingar. Isso não constrói nada. Então, o desafio para nós é pacificar o nosso país, reatar os laços afetivos com os nossos amigos e familiares, para que a gente possa ter um Brasil de paz, de tranquilidade. Você acha que a forma como o presidente Lula está conduzindo o país ajuda nessa pacificação? Às vezes o confronto, parece que no discurso o confronto ainda está muito aceso. Não, eu acho que já mudou a participação. Temos recebido vários empresários em Brasília que dizem que votaram no Bolsonaro e a relação agora é outra. O Piara, no meu gabinete vem prefeito que votou ou no Jorginho ou no ex-presidente e disse, meu Deus, o tratamento é outro. O tratamento do atendimento é outro. A forma de receber as pessoas em Brasília. Você acha que eu fecho a porta para algum prefeito que não votou no PT? Não. Eu tenho que fazer a política para beneficiar as pessoas que moram nas cidades. A cidade são as pessoas. Então, dessa forma gentil, respeitosa, é que a gente está mudando essa realidade que nós vivenciamos no nosso país. Vamos falar das obras do governo Lula aqui em Santa Catarina. Nesse primeiro ano desse terceiro mandato de Lula, a gente teve um incremento muito forte na infraestrutura, de repasse de recursos orçamentário aqui para as obras das federais, e a gente está vendo máquina na pista, está andando. E talvez a mais emblemática para a senhora, para a sua região, é a 470. Tem obra na pista, tem expectativa, agora tem projeto para a continuidade dela, mas essa era uma obra que foi prometida lá no segundo mandato do Lula, o primeiro mandato de Dilma também, e que ficou aquém do que se esperava. A obra não terminou. Essa obra não ter terminado, não ter avançado como avança agora, naquela época, é uma das causas do antipetismo no Vale? Não. Tudo é uma questão de comunicação e também das fake news. Essa obra da 470, ela foi colocada no Programa de Aceleração e Crescimento em 2013, ela começou em 2014, tinha o orçamento para duplicação, começou a obra em 2014, em 2016... em 2014, quando a presidenta Dilma foi eleita, o que falaram? O adversário dela, que era Aécio Neves, você ganhou a eleição, mas você não vai governar. E começou o processo de desconstrução de todos os investimentos, de todos os projetos do governo federal, para que não andassem as obras no Brasil. Em 2016, houve um golpe no nosso país. A presidenta Dilma saiu. 6 anos se passaram, até as eleições de 22. Quais foram os investimentos que foram feitos nas rodovias catarinenses? O ex-presidente tirou recursos da BR-470 e o governador Moisés colocou recursos para que a obra não parasse. Então, essas verdades precisam ser ditas. O que o presidente Lula colocou ano passado? 1,3 bilhão para 5 grandes rodovias no estado de Santa Catarina. A 285, que você deve conhecer, que é a Serra da Rocinha, vamos inaugurar. A 282... Eu brinco que o ponto mais distante a maior distância entre dois pontos é 1 quilômetro na Serra da Rocinha. Eu passei lá esse ano, mas é linda aquela obra e vai acabar agora, uma bela obra, uma obra de arte, a Serra da Rocinha. A 285, prometida, vamos inaugurar esse ano. A 282... em alguns trechos, principalmente no Oeste, a 163 no Oeste, a 280 que liga Jaraguá do Sul a São Francisco do Sul e a 470. Essas obras são sonhadas há décadas. A senhora acha que ver essas obras andando pode mudar o humor do catarinense em relação ao PT? Quem é que terminou a duplicação da BR-101? Foi no governo Lula. Foi no governo Dilma ou foi no governo Lula? Governo Lula. Trecho norte, Fernando Henrique, trecho sul, governo Lula. Sim. E a ponte, governo Dilma.
a ponte entre Garibaldi e Governo. Tu tens dúvidas que nós vamos inaugurar a 470, a 280, a 285, a 163 e a 282? Os investimentos do ano passado foi 5 vezes maior do que 4 anos do ex-presidente. Então as obras estão acontecendo, a 470, num primeiro momento é de Navegantes até o município de Indaial. Eu fui a deputada que mais colocou recursos de emendas individuais para a continuidade da duplicação da 470, que vai de Indaial até o município de Campos Novos, num projeto, né? Primeiramente fazer o projeto. Essa obra vai custar 1 bilhão e 500 milhões de reais, esse restante da duplicação da 470. Ela é uma obra emblemática para a gente, mas é uma questão de honra também. Quando tanto eu quanto o Décio, estivemos conversando com o presidente Lula, quais seriam as obras importantes para o estado de Santa Catarina, eu não tive dúvida que a 470 é uma obra importante, não só porque começou conosco, mas porque escoa toda a produção do oeste catarinense para os nossos portos e aeroportos. Ela é uma rodovia perigosa, é uma rodovia que agora nós também estamos aí com um problema, né, que houve um desmoronamento ali na cidade de Rio do Sul, é uma estrada que ela precisa ter um cuidado muito especial, investimentos grandes, mas ela é uma estrada que, ela, além da nossa economia, lá passam quase 20 mil carros todos os dias. Desses 21 mil carros, 4.500 são caminhões, então todos os caminhões passam por ali, e 15 mil pessoas transitam na 470. Além de escoar a economia do nosso estado, é uma rodovia que ela precisa também, infelizmente, ela teve muitas vítimas, né, na parte não duplicada, e que a gente também não quer que perdemos mais nenhuma vida. Dá para garantir esse volume de orçamento que teve no primeiro ano do governo Lula, dá para garantir na continuidade do mandato? Sim, todas as obras que foram iniciadas, elas vão ser concluídas. Tanto das BRs, que eu elenquei 5 delas aqui no estado de Santa Catarina, que precisam ser terminadas antes de fazer novos investimentos, como também terminar todas as obras que não foram acabadas na área da educação, na área da saúde, que foram obras que foram deixadas, infelizmente, pelo antigo governo e que não tinham os recursos necessários. Nós estamos pagando agora, vou dar um exemplo, na cidade de Rio do Sul, uma grande arena de esportes, que começou com 100 mil reais no governo passado e que agora que nós estamos liberando os recursos. Obras de creche, de escolas, de unidade de saúde, policlínica, que estão sendo recuperadas e para serem entregues à nossa população. Tem uma frase que eu ouço do seu marido, Décio Lima, desde 2017, que é: precisamos tirar o PT do isolamento. Aí, a senhora deve ouvir mais que eu. Aí, eu queria, lembrando o mandato passado, quando Pedro Kuzaia estava sozinho, as votações que interessavam ao governo Bolsonaro, Santa Catarina era 15-1, um era o Pedro Kuzaia. Agora tem 2, a senhora e tem ele. Mas a gente vê que muitas vezes vocês recebem o voto de gente do MDB de Santa Catarina, do PSD de Santa Catarina, que são partidos que têm ministério no governo Lula, e até um deputado do PL que às vezes de vez em quando dá um votinho ali. Vocês estão, dentro do parlamento, vocês estão conseguindo tirar o PT do isolamento? Sim, nós somos em 16 parlamentares, né? Se antes de 2022 era 15-1, nós conseguimos já no ano passado mudar essa situação. E como é que é essa conversa interna? Como é que vocês articulam isso? Eu tenho a responsabilidade também de ser vice-líder do governo do presidente Lula. Essa articulação política a gente tem feito constantemente. As conversas feitas. Nós temos já 2 deputados do MDB, do PMDB. Tem um deputado do PL que, conforme o projeto, tem votado com a gente. Né? Tem um deputado do União Brasil, também tem votado com a gente. Então, hoje a relação já não é de 15-1, mas de 6-10, de 6-10, de 11 a... Mas pela quantidade de ministério que PSD, União e MDB têm, eles estão entregando todos os votos que deviam? Não, infelizmente, não. Agora, o presidente Lula essa semana já teve uma conversa com algumas lideranças políticas, né? Nós vamos mudar essa relação. Houve um pequeno atrito entre o Congresso e o Executivo. Essas conversas vão acontecer com mais frequência. Ele tinha a missão do ano passado, fazer as viagens internacionais para resgatar, né, as negociações com diversos países.
Esse próximo ano, agora de 2024, ele viaja ao Brasil. Santa Catarina na agenda? Sim, Santa Catarina na agenda, todos os estados estarão na agenda. Tem uma visita marcada para março? Sim, nós temos o desafio do porto de Itajaí, que infelizmente do antigo governo também não fez, né, o seu dever de casa. Nós precisamos que esse porto, que é um porto importante para o nosso país, é um porto eficiente, né? Porto é uma porta para o mundo. E nós estamos resgatando, então, com essa nova empresa que ganhou o processo licitatório, que ele começa a operar o porto de Itajaí. Nesse processo, o presidente Lula vem para o estado de Santa Catarina e também para a inauguração de várias obras, o contorno de Florianópolis, graças a Deus, que tem que sair, né, o mais rápido, né, prometida agora até o meio do ano, e a Serra da Rocinha, que é uma bela obra também que a gente deve inaugurar aí nos próximos meses. Falando um pouquinho de Blumenau, a senhora vai ser candidata a prefeita de Blumenau? É um desafio grande, estamos debatendo isso na cidade, já fui candidata na cidade de Blumenau, uma cidade que muito me orgulha do povo trabalhador. É uma eleição que está aberta. Tem outras alternativas no PT? Tem alguns nomes que a gente tem conversado, tem até o vereador da nossa cidade, que é o único vereador do PT, mas a gente tem conversado com outros partidos. Sair do isolamento também é que a gente possa agregar outros partidos que estão debatendo com a gente, que é o PDT, o PSB, que não são da federação, mas tem conversado. O PMDB agora também, pode ser que a gente consiga... Agora que eles levaram um drible do Jorginho... Viu? O delegado Egídio ia para o MDB, não foi? Quem levou o drible foi inclusive, o prefeito de Blumenau também levou um drible, porque a candidata dele não seria... Como é que a senhora avalia esse cenário? A gente tem o PL absorvendo lideranças na cidade, o prefeito Mário entrou agora, o prefeito Mário Hildebrand, o delegado Egídio também está indo para o MDB, deve ser o pré-candidato, estão brigando para ver quem é que indica o vice. Do outro lado da cerca, mas não tão longe, tem o ex-promotor Dair Tramontim, pelo Novo, candidato de novo, com um suporte que o PSD vai dar para garantir que a candidatura tenha uma visibilidade. Como é que o PT se posiciona nesse jogo, especialmente se for uma nova candidatura sua? O PT quer debater a cidade, né? Tem proposta para a cidade, tem problemas na cidade, quer conversar com a população e vai estar nesse contexto. Não quer dizer que eu seja candidata, pode ser candidato de um outro partido que está discutindo com a gente. O PSDB está discutindo com a gente. Então, a conjuntura, quando a gente diz análise de conjuntura, a conjuntura ela vai mudando do dia para a noite. Se o MDB levou um drible, o PSDB levou um tombo na cidade, né? Não foi? Como é que estava tudo certo para a candidatura do delegado Egídio ir pelo PMDB? E numa visita do governador à cidade, isso mudou. Mas aí a senhora fala do PSDB, a senhora fala de Dalírio Beber, aquelas lideranças históricas? Sim, são pessoas que gostam do debate da política, né? Do debate da cidade. São pessoas que estão nos procurando para conversar. E na política a gente nunca pode nunca fechar a porta, sempre tem que dialogar. Deputada, muito obrigado pela conversa, pela presença em Cabeça de Político e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Piara. Muito obrigada por esse espaço tão importante de debate. Eu tremi na base para vir aqui, confesso. Mas é brincadeira, é importante aqui a gente estar se comunicando com o povo catarinense. Parabéns pelo seu trabalho.